onde começar a gestão informatizada? De treinar a equipe primeiro ou montar os processos primeiro? Maísa, é difícil eu te falar isso, porque assim, não tem uma regra. Eu tenho, por exemplo, cliente, Maísa, Alberto, que ele quer o controle dessa forma. E se o controle não for feito dessa forma, então ele definiu os processos primeiro, ele muda a equipe. Eu tenho um cliente que, assim, eu falei com ele hoje, ele falou, Renato, eu não posso mudar a minha equipe até fevereiro. Então, eu vou ter que fazer o mínimo de controle que eu estou tendo com esse colaborador, mesmo que não está me atendendo, mas eu não tenho todos os setores, né, Alberto? Muito mais o setor do agronegócio, não tem mão de obra. Não tem mão de obra disponível, não tem mão de obra qualificada. E muita dificuldade também em achar as pessoas assim, que entendem o que vão fazer, gostam do que vão fazer e fazem bem feito. Muitas vezes as pessoas não entendem, vai para lá, começa a fazer, não gostou, não faz bem feito. Então, eu acredito que é importante identificar a equipe, ver quem são as pessoas e ver qual processo que vai caber. Então, define-se o processo, depois vai lá treinar a equipe, né? Mas esses processos precisam, vamos dizer assim, vou ter que usar essa equipe, é a única equipe que eu tenho disponível. É claro, como eu disse, tem produtores que a equipe não é problema, eles vão e trocam e trabalhoso, dão um jeito. Tem produtores que não, depende do momento de cada um, né? Define-se o processo e treina-se a equipe, né? Acho que nesse lado, né, gente, quando a gente não controla nada, né, a gente não tem os números. Quando começa, eu sempre indico para as pessoas, começa pelo que é maior, né, pelo que pesa mais na sua conta, começa controlando algumas coisas que têm mais relevância no seu negócio. Então, porque é difícil você chegar lá e falar, vou controlar tudo, né? A gente chega lá, vamos controlar tudo, você começa a perder tanto tempo controlando, né, que você acaba não fazendo aí a sua necessidade. Então, olha um pouco macro, começa a controlar um pouco, organizar isso, né, no processo, e depois aí sim, você já pegou jeito, sua equipe começou a fazer os controlezinhos, aquilo representa muito no seu negócio, então você começa, qualquer coisinha que você ganha naquilo, paga a conta, né? Aí depois você desce para mais detalhes, porque às vezes você começa controlando, sei lá, papel de escritório, né? Vou controlar meu escritório, aquilo não vai pagar a sua conta. A conta está, às vezes, muito mais fora, né? Então, o ganho de peso dos animais, uma ração, alguma coisa desse tipo, né? O apontamento do produto no talhão, só que, na hora que descarrega lá, nem pesou. Não sabe se chegou realmente o produto que foi comprado para controlar depois o consumo. Às vezes você perdeu uma compra errada, né? Ou foi, sei lá, desfalcado na compra. Recebeu errado, né? Estocou recebeu errado, né? Você está perdendo ali já na entrada, né? Os custos principais, assim, Alberto, que a gente vê na grande maioria dos clientes, cara, eles permeiam ali, principalmente nutrição pecuária, né? Nutrição, recursos humanos e combustível, né? E na agricultura, insumos, né, da agricultura, recursos humanos e combustível. Eles são presentes aí em ambas as atividades, né? E recursos humanos, muitas dessas atividades, às vezes, principalmente a parte administrativa, que normalmente tem um peso grande, normalmente ela é genérica, ela está distribuída no todo, né? Então, a gente tem que ver onde vale a pena controlar também, né? O dono, ele vai receber o salário dele, mas ele é o cara que trabalha, porque tem que, senão ele não vive, né? Vamos ficar com o controle em cima dele, mas às vezes uma operação que está ligado, o tempo desse cara, pode ser importante para ele não jogar insumo fora. Então, o que controlar? A gente precisa ter uma organização disso para não perder muito tempo, que é caro controlar. Eu sempre falo para as pessoas, não é barato controlar. A gente fala, é barato? Não. Você vai gastar uma pessoa, se você começar a fazer muito detalhe, se essa pessoa vai ficar o dia inteiro nisso, é mais importante ela botar o adubo na máquina e sair dirigindo o trator ou ficar anotando muita coisa para você. Então, se você só tem um operário e ele ficar lá perdendo muito tempo com a anotação, você vai perder o tempo da operação desse cara. Ele precisa dirigir o trator e plantar porque tem uma janela de plantio. Se ele não plantar, vai perder a janela. Então, até onde a tecnologia te ajuda, né? Então, a gente tem que equilibrar um pouco o bom senso com as atividades que nos permitem, né, fazer os controles. Então, é sempre importante fazer o balanço disso, como o Renato colocou, né? Tem módulos. Você não entra com isso, vou contratar, sei lá, eu não tenho controle nenhum, vou contratar seu módulo máximo porque eu quero fazer tudo. Não, peraí.
Calma, vai devagar. Troca o módulo principal aqui, faz os seus principais controles, depois você vem. Você sair fazendo tudo que tem numa operação, você fica louco às vezes. E a gente faz isso, sabe, Roberto? Porque senão frustra, né? Frustra. Você tá fazendo uma coisa que não vai dar certo, chega uma hora que frustra. Aí você abandona. E a gente não quer isso. A gente quer a continuidade da relação, da prestação de serviço. A gente quer também que nós sejamos uma ferramenta efetiva para o controle, né? Mas você está perguntando ali quanto tempo demora para a equipe se adaptar ao software. Depende. Eu tenho um cliente que eu treinei 1 hora. O módulo financeiro, a menina já sabia usar, já usava outro software, conhece muito, treinei 1 hora. E ela está usando sozinha. Tem cliente que eu estou treinando há 10 horas e ainda vai mais um pouco. Depende muito, vai de pessoa para pessoa. Cada módulo, né? Porque são muitas funcionalidades do software. Aqui, olá, Alberto. Tenho uma propriedade de Teresópolis, de Rio de Janeiro, onde trabalho com pecuária de cria, com um rebanho de 500 vacas. Estou iniciando o confinamento para sequestro de bezerros aos 3 meses. Depois ele continuou aqui a pergunta. Plantei 10 hectares de milho. Eu não tinha visto que o Elísio tinha perguntado. Não tem problema, vamos lá. Plantei 10 hectares de milho irrigado para oferecer às vacas de maio a outubro. Milho destinado à silagem, onde pretendo colher 3 vacas anuais, alinhando a silagem, e forneci ração pronta. E aí ele completou com a pergunta, né? Como este modelo de controle pode ser adequado à minha atividade? Muito boa a sua pergunta, Elísio. Acho que essa é uma das grandes dificuldades. Assim. Eu tenho entrado com o nosso modelo, né, que eu mostrei para vocês, parece que é complicado, mas, na realidade, eu acabo... quando a gente controla grandes custos, né, fora da porteira, na realidade, normalmente são grandes compras. Então, quando eu separo aquilo que eu fiz com vocês, quais representam mais, normalmente os 4, 5 grandes custos fora da porteira, eles representam quase o grosso do seu gasto da fazenda, né? Aqueles 40%, 50% estão ali, uma boa parte representada nos 4 principais insumos, e normalmente são grandes compras, não é uma comprinha, é um grande desembolso, são grandes operações. Então, a primeira coisa que eu recomendo cria um planinho de contas que vai te dirigir. Então, por exemplo, ração é uma coisa que a gente divide isso em energético, proteico e outros. Porque o energético é milho, às vezes a gente fala, é só milho, não, sorgo também tem um monte de coisinha que são energéticos, né? Uma polpa cítrica energética, então depende da região, você vai ter um produto substituto que te classifica como energético. Então joga, você vai ter a polpa lá, o quanto foi, mas às vezes pintou uma outra oportunidade também energético. Então, aquele energético, aquele gasto com nutrição energética, vai te permitir ver quanto a energia representa. No ano seguinte, pode ser outra composição, mas também é energética. Então, você separa isso num centro de custos, e aí você organiza a proteína também. Então, é o seu grande centro de custos. Depois você pica isso, se você achar que é necessário. Mas, num primeiro momento, separe isso e vai montando. Então, o modelinho, a gente tem até uma planilhinha para cálculo de projeção, que é o nosso simulador que eu mostrei para vocês. Você vai ver lá, no final ele vai resumir para você receita, custo variável, custo fixo e o seu resultado. Lá, a margem da operação, ela vai te resumir isso. E isso a gente aplica isso em soja, em milho. Esse centro de custos ele é possível fazer em todos, mas cada um tem suas características. Então, o importante é separar esses grandes centros, criar planinhos de conta, onde você lança no primeiro momento agrupado, e depois você vai destrinchando isso conforme você vai vendo a necessidade, né? Não sei se o Renato tem uma outra opinião aí, mas acho que o primeiro momento é nesse tipo de controle. No software, a gente pode criar centro de custo como sendo safra, 21, 22, da soja. Confinamento. E aí eu tenho um plano de contas onde eu sei que um combustível foi para confinamento, um combustível foi para safra. E desse tipo de controle que o Eli está falando, que tem confinamento com lavoura, né? Sequestro de bezerro, enfim. Conforme você monta a estrutura de centro de custo, plano de contas, você vai conseguir depois, apontando os dados, enxergar quanto de combustível foi para um, quanto foi para outro. Na nutrição também, o Alberto falou bem, a gente tem cliente que coloca ração.
Tem cliente que não. Proteico, energético, vai destrinchando. Ou esse controle eu deixo na minha gestão de estoque, de insumos, e no meu financeiro eu ponho tudo ração, mas depois lá no meu controle de estoque eu consigo estratificar quais produtos foram utilizados. Tem várias formas de fazer isso aí. Tem olhar qual que é a mais fácil, e qual que é que chega na informação que eu quero ter, né? Tem que ter uma conversa de adaptação, né? De entender o que você faz, o que você não faz. A gente, quando entra para aplicar isso no sistema, e a gente até com o Renato estava conversando, precisando integrar, porque tem coisas interessantes, mas mesmo que eu vou fazer qualquer integração ou não com o software, eu preciso entender, preciso ver como é que o modelo nosso faz os cálculos. Então, muitas vezes, não é que você vai precisar lançar de novo. Se eu integrar num sistema, por exemplo, do Renato, que já tem um monte de controles, eu vou falar, Renato, essa conta sua aqui, que controla milho, ela vai ligar nessa aqui minha, tá bom? A gente liga e isso vai levar aqueles dados para lá, para fazer as minhas contas. Na do Renato, ele tem os formas para ele controlar. Então, às vezes eu entro numa empresa que, eu tenho tudo isso controlado num outro tipo de software. Olha, vamos fazer as ligações aqui. A gente faz as ligações, ou vai no computador mesmo e fala, faz essas ligações aqui, me manda esses dados dessa forma. Uma vez montado o planinho de conta, é só replicar aquilo todo mês e fazer com que aquilo se vá de uma estrutura para outra. Por isso, como o Renato mostrou bem, né, você tem hoje uma gama de estruturas de software, de planilhas, que estão começando a se conectar de formas diferentes. Então, a questão é sentar um pouquinho, é um trabalho inicial, que é um mês, a maioria das vezes, sentar mesmo para fazer, em 1 mês, 2 meses, você faz todas as relações ali de trabalho, muitas vezes é mais rápido até, né? Ou softwares que já têm a conexão, você simplesmente começa a lançar e já manda para o outro, né? Você só cria o plano, liga isso, pumba, já sai. Então, assim, hoje as tecnologias estão mais fáceis, né? O importante ninguém vai ser dono de tudo. A gente tem que ir encontrando as ferramentas que vão se engatando e gerando uma informação, né? Para a gente não lançar tudo mais de uma vez. A gente tem que evitar fazer muito lançamento, porque o nosso tempo é curto, né? A gente quer toda a informação numa vez só de trabalho. Exato. Acho que esse é o grande segredo aí, que está numa evolução. Ganhar tempo, não é perder tempo, né? Mas estamos reduzindo esse tempo. Tem mais um... Alberto, as relações de troca são uma forma de medir a margem da operação? É possível protegê-las no mercado futuro? Boa pergunta. Primeiro, você precisa ter as duas commodities no mercado futuro. Sim, as relações de troca são uma forma de você ver margem. Quando as relações de troca estão boas naquele sentido, né, o milho está barato em relação à arroba do boi, o fertilizante está barato em relação à saca de soja, são formas de você enxergar essa oportunidade, vamos chamar assim, né? E muitas vezes você vai ver que nem sempre o preço está no melhor momento, mas a oportunidade está aparecendo ali. Então, é uma forma de você enxergar. Você deve olhar isso. Às vezes você pode fazer melhor do que isso, mas não vai conseguir fazer naquele momento. E uma das coisas que a gente tem reparado é que as relações de troca, elas normalmente aparecem não por longos períodos de tempo, né? Às vezes elas aparecem por curtos períodos de tempo. No nosso cenário, pecuária e grãos que a gente faz, às vezes a gente mostra as relações de troca, a gente faz a cada 15 dias, e como vocês estão convidados aí para a próxima sessão, que deve ser na próxima segunda-feira, a gente faz essas sessões e mostra ali, às vezes, algumas coisas que a relação apareceu por 2 meses, 1 mês, passou, acabou, não teve mais a relação. Então, às vezes você tem que trabalhar para fazer essa relação em momentos diferentes do mercado, que nem eu mostrei ali, comprar milho numa hora, vender o boi na hora, às vezes você abre a relação. Não é fazendo ela naquele momento que apareceu. A última vez que a relação de troca do boi com o milho teve boa foi no ano passado. Então, veja aí, não teve, esse ano teve toda ruim. Então, para você melhorar essa relação, você tem que trabalhar para separar. No mercado futuro é possível, você só tem que tomar um cuidadinho, que os contratos têm quantidades, né? Um contrato de soja, um contrato de milho, um contrato de boi. O boi são 330 arrobas, o milho são 450 sacas, a soja são 400. Então você tem que fazer uma continha. A gente ensina até isso no nosso curso de mercado futuro, teve uma pergunta muito boa lá, eu mostrei algumas continhas para fazer realmente uma proteção da relação. Às vezes, se você comprar um contrato e um contrato do outro, você não vai fazer a proteção da relação, você vai estar descasado porque as quantidades são diferentes. Então, existe uma continha para você fazer essa relação. No nosso curso de mercado futuro, a gente ensina isso.
E armazenar essas informações aí muito bem armazenadas, projetadas, para depois saber se realmente deu certo, né? Se não deu certo. Quais contratos, né? Quais valores, datas de vencimento, isso aí é importante para poder avaliar depois. A do Luiz Pessoa, né, na sequência. Essa gestão de mercado sempre tem risco. Sempre vou ter um comprador na hora da minha venda e sempre vou ter um vendedor no momento da minha compra. Verdade, Luiz, perfeito. Não existe a relação de troca, como eu disse, nós não controlamos a gestão de mercado, nós não controlamos o mercado. Então, ela existe risco. O que eu vejo muito os produtores fazendo é que eles ficam de olho no preço, porque, lógico, o preço sobe, se ele já comprou, tudo que subir, estou abrindo margem. Só que eles se perdem nisso, e às vezes aquela margem está no melhor momento histórico que ele já fez, como ele não tem anotação, ele não sabe o que é uma margem boa. Então, às vezes, aquilo começa a entrar no momento de margem, ele continua achando que aquilo vai subir. E como ele não tem nenhum modelo para olhar mercado e ver se aquilo já está alto, por exemplo, ele acaba se perdendo nas conversas locais. E é muito comum isso, você liga para todo mundo na sua região, mas você não está vendo o global. E você se perde. Um exemplo disso muito claro é quando a gente vinha acompanhando o mercado do boi e o preço do boi já estava caro em relação ao preço da maioria das arrobas dos nossos competidores globais. Então nós já estávamos ali com preços parecidos, chegamos a ficar mais caro que os Estados Unidos. Ninguém estava vendo isso. O consumidor brasileiro não estava aguentando pagar essa conta. Ninguém estava vendo isso. A carne de frango estava muito barata em relação à carne bovina. Ninguém estava vendo isso. E todo mundo achando que o boi ia subir. O boi bateu em R$340 com essas condições. E todo mundo achando que ia subir. Ele bateu só na bolsa, não bateu no mercado físico esse preço. Então, a gente ter que aquilo está bom ou que aquilo está muito alto e que aquela margem não está tão ruim, está boa, eu vou proteger, talvez a gente vai tomar uma decisão melhor do que ficar na especulação de que tem que subir mais para pagar minha conta. Então, a gente tem que ter uma visão no mercado, com ferramentas que olham o mercado, e uma visão da nossa gestão com ferramentas que nos permitem olhar a gestão para a gente poder cruzar, fazer aquela intersecção que eu mostrei para vocês, onde ali sim a gente começa a tomar. Se eu fizer isso, eu vou ter lucro, vou ter margem muito boa, então eu vou ganhar dinheiro. Isso é importante, né? Você sempre vai ter, como eu disse, no telefone, né? Se você ligar para 4 pessoas, eu sempre falava isso, se eu ligar para 4, eu não vou saber o que eu quero fazer mais. E normalmente era isso no mercado quando eu não tinha números. Porque ao ligar para o quarto, eu tenho exatamente isso que você colocou aí. Tem 2 vendedores e 2 compradores. O vendedor acha que vai subir mais. E o comprador acha que vai cair mais. E aí, se você não sabe a posição ou quais são as intenções dessa pessoa, muitas vezes você vai ouvir a opinião dela, onde o sentimento dela está presente. E ela não por mal, mas ela vai botar o sentimento dela na fala dela. E aquilo vai te tirar a oportunidade. E isso é muito importante. E a gente perde a oportunidade por causa disso. Você tem algo a complementar aí? Não, concordo plenamente. Gestão da informação, né, Alberto? Tem que... Tudo é informação. Você quer ter um negócio... Adequada com a especialização, né? Quer ter o negócio, o agronegócio, quer que ele seja sustentável, tem que gerir como um negócio, tem que controlar todas as informações ou o máximo de informação possível, né? Isso Até mesmo. o Antônio pergunta sobre quais indicadores, né? Aí, ó. Perguntou para mim, se você quiser começar. Antônio, antes de indicadores, um negócio que eu bato muito na tecla, assim, por exemplo, na gestão financeira. Como avaliar indicadores se nem conciliação bancária eu não faço? Eu não consigo trazer para a gestão da informação que eu quero 100% dos recursos financeiros que circularam no negócio. Então, base, né? Primeira coisa, uma conciliação bancária bem feita. Em cima disso, eu vou começar a ter uma projeção de financeira bem feita. Né? Eu sei quais são os meus compromissos, ou os que já passaram, os que eu já cumpri, né? Aí depois depende, pecuária, confinamento, né, extensivo, né, semi-extensivo, confinamento, agricultura, quais indicadores, né? Quais indicadores são os mais relevantes para que a gente possa alcançar? Parte sempre do financeiro para depois do produtivo, né? Depende, porque o produtivo impacta no financeiro,
vai de cada momento, de cada produtor aí. A gente tem os principais, né, Alberto? Arroba por hectare, produção de arroba, né? No caso de pecuária. Eu acho que você tem que sempre, gente, primeiro, comece com indicadores mais macros, né? Se você puder, pelo menos ter alguns indicadores macros, por exemplo, margem bruta, é um indicador que serve para qualquer negócio, né? Receita menos custo variável. Qual que é seu custo variável? Todo mundo tem custo variável, então todo negócio tem custo variável. Então, vai chegar ali na margem bruta. Se aquilo tem alta representatividade no seu negócio, tem negócios que aquilo representa pouco, são negócios de muita mão de obra intensiva, e negócios onde você usa muito insumo e aquilo representa mais. O agro normalmente está num negócio de mais insumos e menos mão de obra, né? Então você tem que ter esse indicador. Se você tem ele, você já te indica alguma coisa. Segunda coisa, muita gente quer ir lá pedir dinheiro no banco, mas não apresenta nenhum balanço do seu negócio. Como é que está indo o seu negócio? Quer dinheiro, mas não quer que o banco corra o risco, dá dinheiro e não vai apresentar. Quer dizer, se você começa a ter controles financeiros que não são necessariamente precisam controlar os dados técnicos da sua fazenda. O banqueiro não quer saber o lado técnico, o banqueiro quer saber o lado financeiro do seu negócio. Você tem um demonstrativo financeiro, você tem uma conversa melhor com o seu investidor, com uma pessoa que vai botar dinheiro no seu banco, ele sabe que você vai ser um bom pagador. Se você tem mau lado financeiro, mau controle, ele vai desconfiar de você. Então, indicadores financeiros você tem do seu negócio, né? O que você tem para você mostrar? Então, essas partes, eu acho que sempre fazem partes aí do nosso negócio. Eu vou pegar um dinheiro emprestado, será que a minha taxa de juros é maior do que o dinheiro, a taxa que eu consigo de receita no meu negócio, com o investimento que eu faço, ela é maior do que a taxa de dinheiro que eu vou pegar emprestado? Você sabe essa conta? Se você não sabe, comece a olhar, porque muitas vezes você pode estar pegando um dinheiro caro e na hora de pagar, você vai pagar mais dinheiro para o banco do que você está ganhando. Se você faz isso bem, e a gente tem mostrado aí para clientes nossos como é que a gente calcula isso, e ele saiu da taxa onde ele sobrava sempre um pouquinho depois de pagar o banco, para uma taxa que está sobrando muito mais para ele. Por quê? Porque o problema dele estava fora da porteira, não estava dentro. E ele ficava gerenciando lá dentro, produzindo, mas errava no fora da porteira. A hora que a gente acertou, ele falou, poxa, agora sim, agora eu posso pegar dinheiro. Estou muito mais tranquilo para pegar dinheiro, porque antes eu ficava lá me esforçando, tinha que pagar a conta. Agora começou a sobrar para eu poder pegar mais dinheiro com mais calma e até para mostrar para o meu gerente do banco, olha aqui como é que nós melhoramos. E aí o gerente falou, opa, esse cara é o cara que quer emprestar dinheiro, esse aqui é o bom, aquele lá que fica relutando para me pagar é o ruim, aquele lá eu não quero. Então, essas modificações de comportamento nosso, da nossa questão, vai mudar o comportamento melhor para você. Né? Eu ia falar em fluxo de caixa, DRE, né, balanço, o nível de endividamento também, né, são as principais informações aí a ter na ponta do lápis, né? O André até colocou aqui, vou aumentar o meu trabalho para obter esses indicadores? Não depende da ferramenta, depende da equipe, né? Dependendo, você vai diminuir o seu trabalho. Exatamente. Então, depende não só da ferramenta, como da equipe, como do tipo de controle que você faz e que tipo de indicador você quer chegar. Você quer chegar no indicador do Clips do escritório, vai dar muito trabalho, você vai ganhar por dinheiro. Se você quiser chegar nos grandes indicadores, não dá tanto trabalho e você rapidamente tem uma boa apresentação desses números, né?